Deus seja louvado. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo tranquilo aí na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na paz do nosso divino Deus, que tudo esteja maravilhosamente bem com todos vocês aí. Estamos aí, número 9 o vídeo, já adiantei um pouquinho mais, hein? 10 coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, da última vez aí a gente falou da segurança. Não existe segurança 100%, é um jargão que existe aí no mundo das forças militares, do mundo da segurança pública, da segurança privada, da segurança da tecnologia. Então, todos esses exemplos aí eu acabei dando para mostrar que a segurança 100%, você tem uma sensação de segurança, mas você não tem uma segurança 100%. Onde você vai achar essa segurança 100%? Nos braços de Cristo, nos braços do Messias, nos braços do Senhor, no aconchego, na calma, na tranquilidade, nos pés do Deus Altíssimo, você pode ter essa segurança 100%. Fora dessa possibilidade, não existe outra maneira. Então hoje vamos falar do nono, algo também que a humanidade busca de uma forma, como é que eu vou dizer assim, avassaladora. Então todo mundo vive correndo atrás disso diuturnamente e se utilizando dos meios muitas vezes não adequado, e aí acaba se frustrando. Você pode ter dinheiro, você pode ter fortuna, você pode ter ouro, você pode ter tudo aquilo que é referente à materialidade, mas você não pode ter felicidade. Então, estamos aí com um mundo repleto de exemplos, onde as pessoas dizem sentir um vazio na alma, um vazio no espírito, um vazio no sentido de se viver, um vazio na sua condição mental, física e espiritual, e não sabe como preencher, e acham que aqueles momentos presumem que aqueles momentos de pequena satisfação, comprada sim, muitas vezes com o dinheiro, que causam-lhes uma pequena sensação de prazer. Essa é a grande realidade. Que rapidamente se desvanece, que rapidamente desaparece. Então, na realidade, eles estão afastados do centro comum da alegria e da felicidade plena e total, que é o Cristo. Esse vazio, eu como ex-ateu, e por falar nisso, bem-vindo ao canal Mais um Ex-Ateu, mais uma vez, até esqueci, eu esqueço de falar toda vez. E esse vazio, eu digo por experiência própria, né? Eu tinha esse vazio de conhecimento, de as questões, os questionamentos, então nada fazia muito sentido. A força da gravidade, dois corpos não podem obter o mesmo lugar, algo mais rápido e mais veloz do que a luz, uma condição mais ágil e mais poderosa do que a força e a velocidade do pensamento, e eram coisas assim que me degladiavam diuturnamente, e aquilo era um vazio que trazia uma insegurança, uma falta de sentido e, por que não dizer, uma infelicidade também, porque você não tem plenitude, e você sem plenitude, você não consegue ser feliz. Então, nós temos, não sei, uma dezena, talvez uma centena de artigos dentro das escrituras. Eu vou fazer mais um paralelo como todos os dias, espero que assim Deus permita. Eu quero fazer vários paralelos todos os dias com as escrituras, e falando sobre a felicidade, e falando sobre essa condição de se completar o seu interior, a sua alma, o seu espírito, a sua mente e até o seu corpo
com esse regozijo, com essa alegria, com essa felicidade que provém de Jesus Cristo, que provém de Deus. Então, vou ler aqui um trechinho aqui para a gente fazer um paralelo e aí a gente conclui aí essa nona coisa que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro definitivamente ele não pode comprar. Então, é uma coisa, a gente vê as pessoas se degladiando diuturnamente. E a infelicidade, ela não é algo privado e particular de uma pessoa pobre, digo pobre monetariamente. Então, um pobre monetário, um pobre que não tenha dinheiro e um rico que tenha muito dinheiro, todos padecem e sofrem da mesma dor. É impressionante. Então a gente vê aí o desespero, o pânico, as pessoas se entregando às drogas, não só os pobres, mas os ricos também. Quantos ricos que nós vimos aí, quanto mais velho você fica, mais experiência você adquire, né? E aqueles que estão aí mais velhos, quantos viram aí pessoas famosas e riquíssimas que acabaram perdendo suas vidas por utilização da droga, buscando esses pequenos petiscos de felicidade, essas pequenas gotas de felicidades, momentos extremamente tênues, minúsculos, pequenos e que acabaram levando à destruição de suas vidas. Então, homens poderosos, homens ricos, grandes empresários, pessoas muito famosas. Então não é uma particularidade, nem é uma característica de uma pessoa que não tenha bens materiais. Então, por isso a felicidade ela não pode ser comprada por dinheiro. Assim como tudo aquilo. Nós vamos atingir agora o décimo vídeo, e todas as exemplificações mostram que as coisas mais importantes de nossa vida, de nossas vidas, não podem ser pagas por dinheiro. O dinheiro tem a sua função? Obviamente que sim. O dinheiro ele é uma ferramenta. Então é uma ferramenta abençoada por Jesus Cristo, abençoada por Deus, é uma ferramenta. Mas ele não é um propósito em si. Ele não é um propósito em si. Como é que eu vou dizer assim? O que é esse propósito em si? Por exemplo, você tem o dinheiro como uma ferramenta. Você tem o martelo como uma ferramenta. O martelo ele é uma ferramenta. Ele não é um objeto em si para o fim, ele é um meio. Por exemplo, você quer construir uma cadeira ou uma mesa, você vai usar o martelo. Então, ele não é um fim em si mesmo. Então, ele tem o poder de ser utilizado. Ele será utilizado para que você atinja um fim. O final será construir a mesa. O dinheiro é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que te proporcionará possibilidades de angariar bens materiais. Então, ele não é um fim em si mesmo, não. O dinheiro em si mesmo, você não pode comê-lo, você não pode bebê-lo, você não pode vesti-lo, você não pode calçá-lo, você não pode morar dentro dele. Então, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio, ele é uma ferramenta. E aí, nessa condição que eu quero fazer esse paralelo para que possamos ver as coisas, as riquezas que nós temos, as principais e as melhores, não estão diretamente ligadas com o dinheiro. Então ele tem o seu valor, obviamente. Não estou desmerecendo o dinheiro, não estou desmerecendo os investimentos, as compras, vendas e trocas, o comércio, nada disso. Estou dizendo que você só tem que colocá-lo em seu devido lugar.
O dinheiro não é a alavancagem da felicidade. Não, ele não é. E aí vamos fazer alguns exemplos aqui na Bíblia. Temos dezenas, se não centenas. Dezenas eu me recordo, centenas eu não me recordo, mas quando você ler a Bíblia, e por favor faça isso, leia a Bíblia. Examinei as Escrituras, pois são elas que de mim testificam, diz Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 5, versículos 37, 38 e 39, se não me falha a memória. Então, examineis as Escrituras, para que você tenha certeza, não daquilo que eu estou falando num vídeo de 10, 15, 20, 30, 1 hora. Vou fazer um vídeo de 1 hora. E quanto tempo você vai levar para ler as Escrituras? E vamos mais além, para compreendê-las e entendê-las e assimilá-las. Então, não se rogue a videozinhos de 5, 10, 15, inclusive o meu videozinho de 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 3 horas. Não. Pegue a Bíblia e leia. Abra a Bíblia e leia. Eu vou dizer aqui alguns versículos. Se você não abrir a Bíblia e não ler, você não sabe se eu estou dizendo a verdade ou não. E por falar nisso, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32, se não me falha a memória. Então, leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Vamos lá fazer o paralelo rapidinho, para que vocês tenham uma pequena noção da felicidade, que é onde ela é encontrada. Vamos aqui, Salmo 33 e 12. E é interessante porque a Bíblia nos mostra aqui não só a condição, como eu vou dizer, individual, mas também a coletiva. Então, se vários estiverem vibrando na mesma frequência, no mesmo sinal de ligação com o Criador, ele se fará presente para aquele grupo inteiro, para aquela nação inteira, para o país inteiro, quiçá para o mundo inteiro. Então, desde que você esteja nessa frequência, você atingirá essa condição de felicidade também. Então vamos aqui primeiro e depois vamos dizer sobre o indivíduo. Então nós temos aqui a palavra e a orientação, a guia para o povo, para uma nação e também para o indivíduo. E isso é maravilhoso, não é só para um lado, para você ser feliz. Não, é para a humanidade, para você individualmente e para a humanidade. Vamos lá, sem mais delongas. Salmos 33, capítulo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Já começa assim. Essa bem-aventurança, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, esse povo que é escolhido por Deus para receber a sua herança é bem-aventurado. Ele é feliz. Então a felicidade se faz presente nessa condição. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Então, Deus se faz presente, se demonstra, e ele se fazendo presente e se demonstrando em sua vida, você terá essa plenitude de alegria. Vamos para mais um aqui. Salmos 34 e 8. Vamos lá, Salmos 34 e 8. Começa aqui no 7, mas eu vou começar do 7, que a passagem é muito bonita. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, nós tivemos aqui, bem-aventurado a nação que confia nesse Deus vivo, nesse Senhor, supremo e eterno, dono de todo o universo, e agora dizendo sobre os multiversos. A física tem falado muito sobre multiversos, né? Existem livros, existem filmes, ficções, falando sobre multiversos.
mas o Criador continua sendo o mesmo, né? É o Deus eterno, o único, é o Pai eterno de tudo e de todos, o nosso Pai eterno, o Deus vivo. E aí traz para a singularidade aqui, né? O bem-aventurado, o homem que nele confia. Então, você será bem-aventurado se você confiar em Deus, você será feliz, alegre, se você tiver Deus no seu coração, se Deus preencher esse vazio mental, intelectual, espiritual, físico, ele vai se fazer presente. E esse vazio, esse questionamento racional e ou irracional, lógico e ou ilógico, será dirimido do seu interior. Aí nós temos um outro aqui também, muito bacana. Como eu disse, existem dezenas. Obviamente eu não vou lê-los todos, mas eu vou... Mais um aqui, porque esse é muito, muito gostoso também. Provérbios 3:13. Eu tinha separado aqui, 3:13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento. Por quê? Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata. É melhor você ter sabedoria do que você ter prata. E a sua renda do que o ouro mais fino. Então, essa condição de se ter a sabedoria e de ter o conhecimento te leva à plenitude, e essa plenitude te leva à alegria que provém do Criador. Então, aí você depois leiam o capítulo. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque senão seria leitura da Bíblia, ao invés de uma discussão aqui sobre os 10 produtos que o dinheiro não pode comprar. Bom, a conclusão é de que, buscando a sabedoria, temos a consequência, né, essa adquirição do conhecimento nos traz a alegria, a felicidade que nos é entregue e remetida através do contato com Deus. Então, tanto para as nações como para o indivíduo solitário. Então, em todos os aspectos, estaríamos muito bem guardados e seguros e felizes também. Deus seja louvado, graças a Deus, mais um dia maravilhoso. Espero que essa mensagem chegue para alguém que esteja necessitando apenas olhar para um ponto diferente. Então, e para que as pessoas possam se lembrar que você pode ter dinheiro, você pode ter fortuna, você pode ter ouro e prata, como descreveu aqui para nós, mas você não pode comprar, você não pode ter a felicidade através desse meio. Então, a felicidade, ela advém, ela irrompe, ela vem através da nossa aproximação de Jesus Cristo, do Nazareno, do Senhor, do Messias, de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o dono de todo o universo. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, e vamos lá pro último vídeo. Não que seja o último, porque não tem mais. Ficaria aqui, presumo que o resto da vida fazendo vídeos nessa condição, mas é só para que se dê um norteamento aí, para que os irmãos, os amigos vislumbrem várias possibilidades de vida próximos a Jesus Cristo, próximos ao Criador, principalmente aqueles que, como eu, são ou eram ateus e tinham vários questionamentos, e leiam a Bíblia, terão a satisfação de encontrar e descobrir novas conclusões em suas vidas, que são muito mais valiosas do que só o dinheiro. O dinheiro, mais uma vez, tem o seu valor, tem a sua posição, que está numa condição muito inferior da condição divina. É só uma ferramenta. Então, essa é a palavra. Fiquem com Deus, Deus os abençoe
E vamos para o próximo vídeo aí que vai ser muito gostoso também, se Deus assim me permitir. Fique com Deus. Até mais. Até o próximo vídeo aí.